Muito bem, então continuando com os nossos fenômenos ondulatórios, nós temos o terceiro fenômeno, já vimos a refração e a reflexão, agora vem a difração, que é um fenômeno importantíssimo. A difração é a propriedade que as ondas têm de contornar obstáculos. É uma propriedade simples de se verificar, mas que tem algumas coisas difíceis de entender. Quando a onda encontra um obstáculo, a tendência dela é contornar esse obstáculo. O que é importante saber da difração? O que é importante colocar aqui? A difração, vamos representá-la por D maiúsculo, é diretamente proporcional ao lambda. Quanto mais comprida for uma onda, maior é o poder que ela tem de contornar obstáculos. Por exemplo, faz uma comparação entre a luz e o som. A luz é uma péssima difratadora, ela não se difrata bem. Por quê? Porque ela é muito curta. Já o som é um excelente difratador. Olha o desenho que eu deixei aqui para a gente completar. Tem duas crianças conversando através de um muro. Por que essas duas crianças vão conseguir conversar através de um muro? Por que é fácil fazer isso? Porque o som ele é muito comprido. Como o som ele é muito comprido, ele se difrata muito bem. Qual é o desenho que tu tem que fazer aqui? Esse gurizinho aqui vai emitir um som. O som é uma onda longitudinal no ar. Então o som vai ser representado por ondas assim. Quando essa onda encontrar o muro, qual é a tendência dessa onda? Não é desviar, é contornar o muro. Ela vai fazer o contorno do muro e ela vai chegar até o ouvido desse menino aqui. Imagine que isso aqui, que esse guri tivesse uma lanterna. Se ele focar a lanterna, a luz da lanterna vai fazer isso aqui, vai contornar o muro e vai bater no rosto desse menino? Não. A luz não consegue contornar o muro, porque o muro é muito grande. Isso não quer dizer que a luz não se difrata. Por quê? Porque se a luz encontrar um obstáculo muito pequeno, ela vai se difratar, ela vai contornar esse obstáculo, mas tem que ser um obstáculo microscópico. No caso de um muro, que é um obstáculo macroscópico, ela não vai se difratar. Então o que vai ocorrer aqui é somente a difração do som. A difração aqui em fendas, ó, é importante entender o seguinte. Existe uma distância aqui, ó, que tu vai ter que completar ali, que nós vamos chamar essa distância aqui de D. O que acontece com esse trem de ondas aqui, ó? Passagem da onda por uma fenda grande, não ocorre difração. Por que nesse caso não ocorre difração? Por quê? Porque a distância dessa fenda aqui, ó, o tamanho dessa fenda é maior que o lambda, que o comprimento da onda. Imagina tu pegar, que exemplo que é isso? Tu pega a luz e tu focaliza ela num buraco que tu fez na parede. A luz atravessa o buraco como se o buraco não existisse. Ela não vai fazer esse fenômeno aqui de contornar o obstáculo. Por quê? Porque a luz tem um comprimento de onda muito menor do que o buraco que tu fez na parede. Para te ver a luz se difratar um buraco da parede, o buraco teria que ser microscópico. Se tu fizer uma onda passar por uma fenda e essa distância aqui for menor ou igual ao lambda, tá vendo aqui, ó? Se a distância for menor ou igual ao lambda, a tendência da onda é contornar o obstáculo, e ao contornar o obstáculo, a onda muda o formato dela. Tá vendo que aqui no meu desenho eu tinha um trem de ondas paralelas, e essas ondas ficaram aqui em formato esférico, porque a tendência delas é contornar tanto o primeiro obstáculo quanto o segundo obstáculo, então a onda tornou-se esférica. Isso aqui é muito importante tu entender esse desenho para depois lá em física moderna a gente estudar a experiência de Young, que é a famosa experiência da difração numa fenda dupla, que eu tenho uma difração numa fenda simples. Vou te mostrar agora uma animaçãozinha para te entender essa história de difração em fendas, tá? Então, como eu havia falado, aqui a gente tem uma animaçãozinha aqui da difração, a difração numa fenda. Então, olha aqui, ó. Tá vindo um trem de ondas planas e paralelas e ele está se difratando ao passar pela fenda. O que dá para observar aqui? Que eu estou usando uma fenda grande, um buraco grande. Então a difração está sendo bem pequena, tá vendo? A onda praticamente está passando reta aqui. Se a gente for diminuindo o buraco, ó, quanto menor for a fenda que a onda tem que passar, maior é o efeito da difração, tá vendo? Ó? Mais esférica a onda fica. Ó. Quanto menor for a fenda, ali, ó, mais a onda difrata, maior é a tendência
da onda contornar a fenda. É bem simples, mas dá para entender direitinho. Beleza? Muito bem. Aqui agora a gente vai ver o nosso quarto fenômeno, que é a interferência. A interferência é uma mudança de amplitude. Importante anotar aqui, ó. Mudança de amplitude. É a amplitude que muda. Aqui também, ó, não vai ter mudança de velocidade, não vai ter mudança de lambda, não vai ter mudança de frequência. Não muda a fonte, então não muda a frequência. Não muda o meio, então não muda a velocidade. A interferência ela é descrita por duas propriedades, tá vendo aqui? O efeito resultante de várias ondas é igual à soma dos efeitos que cada uma produziria isoladamente. E após o encontro com outra, uma onda mantém exatamente a mesma forma que teria se a interferência não tivesse ocorrido. Isso é muito importante. A interferência, pessoal, só ocorre num ponto do espaço. Olha o primeiro exemplo aqui. No primeiro exemplo, até vou trocar de cor, pode escrever aqui em cima desse exemplo interferência construtiva. E aqui, vou fazer até um risco aqui, ó. Aqui nós temos uma interferência destrutiva. Então aqui, ó, tem uma crista se propagando numa corda que tem uma amplitude A. Essa outra crista também tem uma amplitude A, vai preenchendo aí no livro. Essas duas cristas nesse ponto aqui vão se encontrar, então elas se juntam, elas formam uma amplitude de 2A. Depois do encontro, cada onda segue o seu caminho, independente daquilo que tinha acontecido. Tem que cuidar para não achar que a interferência, as ondas vão se juntar e vão permanecer juntas para todo sempre. Não, é só naquele ponto. Assim como na destrutiva também, olha só. Tu tem aqui uma crista que tem uma amplitude A. Ela vai se encontrar com um vale que tem uma amplitude A. Exatamente nesse ponto aqui, ó, onde ocorre o encontro, a onda some, ela deixa de existir por uma fração de segundo. Mas logo depois, cada onda segue o seu caminho, como se a outra onda não tivesse existido. Aqui, quer ver? Deixa eu chamar aqui, olha ali, ó. Até vou limpar aqui. Ó, aqui nós temos uma interferência construtiva, tá vendo aqui? Ó, as cristas se encontram naquele ponto, formam um cristão e depois cada uma segue o seu caminho. Olha o que acontece aqui na destrutiva. Ó. Por uma fração de segundo, a onda deixa de existir. Ali, ó. Mas logo depois, cada onda segue o seu caminho. Então é bem simples, bem fácil de ver que a interferência é uma mudança de amplitude, só de amplitude. Ela pode ser ou construtiva ou destrutiva. Mas é importante entender que depois da interferência, cada onda mantém seu formato e sua propriedade original. Ok? Bom, a interferência ela pode produzir vários fenômenos. O que eu estou mostrando aqui? Ondas mistas, ondas na água, tá vendo? Isso aqui é uma simulação de uma pedra jogada na água. E aí o que acontece? Quando a gente simula essas pedras jogadas na água, deixa eu até liberar aqui para escrever, ó. A gente costuma desenhar assim, ó, o ponto de impacto, o epicentro da onda, e aí tu começa a desenhar as cristas que essa onda formou. Então ela forma ondas esféricas que vão se afastando do epicentro onde ocorreu a onda. Aonde que ficam os vales nesse desenho? Os vales nesse desenho são as partes em branco aqui. Tem que imaginar que a ondinha, né, da água é aquela voltinha. Então essas partes de cima aqui são as cristas e a parte de baixo que é mostrada em branco são os vales. Então olha o que está acontecendo aqui, ó. Tu tem múltiplas interferências, né? O que está acontecendo aqui nesses pontos vermelhos? Tá encontrando crista com crista, crista com crista, tá vendo quantas interferências tem? E nesses pontos pretos, tu tá encontrando crista com vale. Então todos esses pontos vermelhos desse desenho são interferência construtiva, e todos esses pontos pretos, onde uma crista se encontra com a parte em branco da outra onda, é uma interferência destrutiva. Então tu vê que a interferência ocorre, né, muita interferência. A interferência é um fenômeno bem comum.
Então, apesar da interferência ser um fenômeno bem simples, tu acabou de ver apenas uma mudança de amplitude, a interferência produz vários fenômenos interessantes. Um deles é a famosa onda estacionária. A onda estacionária, como o próprio nome diz, é uma onda parada, é uma onda que fica em repouso. A onda estacionária é formada nos instrumentos musicais de corda. Instrumentos, violão e tal. Instrumentos musicais, principalmente. A onda estacionária ela é formada juntando o fenômeno da reflexão e da interferência. Então, para te formar uma onda estacionária, tu tem que juntar esses dois fenômenos. E cuida que, como ela é estacionária, o transporte de energia é nulo. Como é que é isso? Tu imagina que tu tem uma corda de um violão. A corda do violão ela é fixa em duas extremidades. Aí tu produz uma onda, vou fazer aqui vermelho, uma oscilação. Essa oscilação vai viajar pela corda, vai andando, vai andando, vai andando, vai andando, vai andando, vai andando. Quando chegar aqui, o que essa oscilação vai fazer? Essa oscilação vai voltar. Vou mudar a cor aqui, ó. Ela vai ser refletida, como a extremidade é fixa, ela vai ser refletida com inversão de fase. E aí essa onda volta e interfere na onda original que estava vindo. Essas interferências ora serão construtivas, ora serão destrutivas. E aí essas interferências vão formar essas ondas, desse estilo aqui, ó. Que é o que eu gostaria que tu copiasse aqui embaixo. Fica essas ondas em formatos de gominhos. Aqui forma uma onda, aqui forma outra onda, aqui forma uma onda, aqui forma outra onda. Qual é a barbada aqui que tu tem que saber para resolver a onda estacionária? A onda estacionária não possui mais crista e vale. A onda estacionária possui essas partes de cima, chamadas ventres. Tanto a parte de cima quanto a parte de baixo é chamado ventre, tá? É a mesma coisa. E essas partes aqui são os nós. É o nó. O ventre é onde ocorre a interferência construtiva e o nó é onde ocorre a interferência destrutiva. Tem que saber que numa onda estacionária a distância entre dois nós consecutivos é lambda sobre 2, é a metade do lambda. Por quê? Bom, foi isso que eu quis mostrar nesse desenho aqui, tá vendo? O lambda, o tamanho da onda, na realidade, é o tamanho da onda original que formou esse desenho. A onda original que formou esse desenho está aqui, ó. É toda a crista e todo o vale. Essa é a onda original. Então é esse lambda aqui que nos interessa para fazer cálculos. Se tu pensar nesse lambda aqui tu tem um nó, aqui tu tem um segundo nó, aqui tu tem um terceiro nó. Então, para te ter um lambda, tu precisa ter a distância, não pode ser a distância entre dois nós consecutivos, tem que ser a distância entre três nós. Isso aqui equivale a um lambda. Então, a distância entre dois nós consecutivos é lambda sobre 2. É bem simples. Aqui tem uma animação muito legal para ver a onda estacionária. Olha só que bacana isso aqui. Não tem jeito melhor de entender a onda estacionária. Quer ver? Olha só aqui, ó. Deixa eu limpar ali o que eu fiz. Bom, ali tu copiou, né, lá no teu livro. Qualquer coisa, volta lá, dá um pause no vídeo e copia aqueles desenhos, por favor, tá? Olha que bacana aqui, ó. Aqui diz, ó, que a onda vermelha é a onda incidente, a onda refletida vai ser azul e a onda estacionária resultante vai ser representada pelo preto. Então olha aqui, ó. Deixa eu botar continuar. Tá vendo aqui, ó? Cada pontinho vai sendo deslocado, vai formando a onda. Quando a onda chegar aqui, ela vai encontrar um obstáculo fixo. O que ela vai fazer? Vai se refletir. E aí vai formar a onda azul, tá vendo? Só que essa onda azul começa a interferir com a onda vermelha. E aí começa a formar essas ondas que tu tá vendo aqui, ó. Essa onda preta que tá formando aqui, ó, que tá subindo e descendo, ó, vai ficar um balé de ondas. Essa onda preta é a onda estacionária resultante. Tá vendo aqui, ó? Olha o encontro da onda vermelha com a onda vermelha com a azul. Olha só. Nesse momento aqui onde está o mouse, ó, vai ser uma interferência construtiva. Agora, uma interferência destrutiva. E assim vai. Quando forma uma interferência construtiva, ó lá, ó, vai dar uma crista lá em cima resultante. Quando forma uma interferência destrutiva, a onda some.
e é isso que formam as cristas, os nós e os ventres. Então essa onda preta aqui que fica subindo e descendo é a onda estacionária. Nessa onda o transporte de energia é nulo, porque ela é presa, ela não vai de um lugar para o outro, ela fica presa entre as duas extremidades. E ela é formada pelos fenômenos da interferência e da reflexão. Primeiro tem que ocorrer reflexão, a onda vai, se reflete, e aí na volta ela interfere com ela mesma, e aí forma esse tipo de onda aqui, que é a onda que se forma num violão, numa guitarra, num piano, a onda nos instrumentos musicais de corda. Beleza? Beleza. Bem bacana. Continuando aqui, a gente tem os casos especiais de interferência. Bom, isso aparece bastante. Número 1, ressonância. Aqui a gente vai ter que escrever. Então, olha só. O que é a ressonância? A famosa ressonância. A ressonância é o encontro. Vai ficar horrível a letra, mas tudo bem. De duas ondas de frequências iguais. Essas duas ondas de frequências iguais se encontram e passam a vibrar conjuntamente. Então escreve aqui. As ondas passam a vibrar conjuntamente aumentando a energia. Aumentando a energia. O que é exemplo de ressonância? Bom, aqui é infinito, tá? Aqui o que eu mostrei para ti? A queda da ponte de Tacoma, que daqui um pouco eu vou te mostrar o videozinho disso. Mas, principalmente, né, exemplos aqui, ó. Sintonia de estação de rádio. Sintonia de estação de rádio. Sintonia de estação de rádio. Afinação de instrumento musical. Claro que a tua letra aí vai ficar menor, vai caber, tá? Afinação de instrumento musical. São só alguns exemplos. Afinação de instrumento musical. São só alguns exemplos da ressonância. Bem melhor... Opa, deu uma mexidinha aqui. Então, o que a gente tem que gravar da ressonância? É quando duas ondas de frequências iguais se encontram. Elas se interferem, elas sofrem uma interferência e elas passam a vibrar conjuntamente. Então, olha só, vamos ver um videozinho aqui sobre isso. Então, olha só, um baita exemplo de ressonância é o que vai acontecer aqui com pêndulos, aproveitando que tu também assistiu pêndulo antes. Tu te lembra que a frequência de oscilação de um pêndulo depende só do comprimento do pêndulo. Então, o que esse professor aqui está mostrando nesse vídeo do YouTube? Ele tem 4 pêndulos. Eu vou largar o vídeo aqui e vou falando. Aí, olha só. Esse primeiro pêndulo e esse último pêndulo aqui, ó, eles têm o mesmo comprimento. Se eles têm o mesmo comprimento, eles têm a mesma frequência de oscilação. Tá vendo? Os 4 estão presos aqui em cima no mesmo fio. Claro que os dois pretos aqui também estão se mexendo um pouquinho. Mas tu tá vendo? A tendência desse pêndulo aqui é começar a oscilar exatamente na mesma frequência do outro. O que está acontecendo aqui? Transferência de energia potencial. A energia potencial que esse pêndulo aqui ganhou ao começar a oscilar está sendo transferida para o outro. Por quê? Porque eles têm exatamente a mesma frequência. Isso é ressonância. Olha o que acontece agora. Vamos adiantar um pouquinho aqui, ó. Se ele botar a oscilar o outro pêndulo, os pêndulos menores aqui, os pretos, ó. Ah, tá demorado. Aí, ó. Agora ele botou outro preto a oscilar. Olha o que acontece. Quem é que vai entrar em ressonância com esse outro pêndulo preto? Esse outro pêndulo aqui, ó, que tem exatamente o mesmo comprimento. Tá vendo? Ó, os dois aqui estão praticamente parados e os dois entraram em ressonância. Tu coloca um a oscilar e o outro começa a oscilar junto. Por quê? Porque eles têm exatamente a mesma frequência de vibração. E assim vai. Que história que é aquela da queda da ponte de Tacoma? Deixa eu pegar o vídeo aqui, ó.
Então, olha só, aqui a gente tem o vídeo da famosa queda da ponte de Tacoma, que ocorreu nos Estados Unidos. Olha o que aconteceu. O vão da ponte ficou com uma frequência de vibração que entrou em ressonância com o vento. O vento fazia a ponte oscilar numa determinada frequência e essa oscilação só aumentava. Então, o que acontece? Cada vez que dava vento, aí ele fica mostrando isso, tudo bem. Cada vez que dava vento, ó, a ponte entrava com uma frequência de oscilação igual à do vento e essa oscilação ia cada vez mais aumentando. Até que em um determinado momento a ponte vai ruir, né? A ponte vai cair. Vamos ver se aparece aqui no vento. Isso é a famosa queda da ponte de Tacoma pela ressonância do vento. Um cara caminhando ali. Isso é um dos motivos porque que no Código de Postura Militar é proibido os soldados marcharem em cima de uma ponte. Porque, teoricamente, a ponte pode entrar em ressonância com a frequência com que os soldados marcham, e aí a ponte vai começar a vibrar, essa vibração vai aumentar cada vez mais, porque a ressonância é um somatório de energias que vai acontecendo até que uma hora pode ser que a ponte quebre, né? Essa ponte ruiu, essa ponte caiu, aí ó, total colapse, aí ó. A ponte ruiu por causa que ela entrava com a mesma frequência de vibração do vento. É, amigo, bacana. Continuando aqui, a gente vai ver um outro caso especial de interferência chamada batimento. O que tu tem que escrever ali? O batimento é o encontro de duas ondas de frequências próximas, muito próximas. É isso que diferencia a ressonância do batimento. A ressonância é quando a frequência do sistema oscilante é a mesma. O batimento, tu tem duas ondas de frequências próximas, mas que não são iguais. Tá vendo aqui o gráfico, né? É bem difícil de fazer esse desenho, ó, por isso que eu peguei aqui e botei aqui, ó, no livro. Tu tem uma onda vermelha e uma onda azul. Elas quase têm a mesma frequência, mas as frequências são diferentes. O que acontece? Ele produz uma onda resultante de amplitude variável. Então aqui, ó, é o encontro de duas ondas de frequências próximas, a interferência produz uma onda resultante, de amplitude variável. Produz uma onda resultante de amplitude variável. No som, isso é muito legal de ver. Porque com um som, o que acontece? A amplitude de um som, a amplitude da onda sonora é o volume. Então, quando ocorre o batimento com onda sonora, o volume fica aumentando e diminuindo, aumentando e diminuindo, aumentando e diminuindo. Então, aqui agora vamos ver dois videozinhos. Vamos ver duas animações. Uma com essas ondas aqui, que não são som. Pode ser, por exemplo, até a luz. E depois vamos ver com som, tu vai ver que bacana que é. Então aqui nessa animação, olha aqui, ó, é parecido com aquilo que eu botei no teu livro, aquela foto. Tem uma onda vermelha e uma onda azul. Tá vendo que a onda azul tem um pouquinho mais frequência que a onda vermelha, mas é bem pouca coisa. Então o que acontece? A superposição dessas duas ondas forma essa onda aqui de amplitude variável. Tem momentos que a crista é grande e tem momentos que a crista é pequena, ou zero. Por quê? Por causa da hora interferência construtiva, a hora interferência destrutiva. Que a gente pode mudar o tamanho, ó. Aí tá vendo aqui, ó. Olha a onda resultante aqui, ó. A amplitude vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, atinge a amplitude máxima e depois ela vai diminuindo. Se tu for comparando aqui, o que está acontecendo? Ó? Por exemplo, vamos pegar aqui quando a amplitude ficou máxima. Tá vendo nesse ponto aqui, ó? O que encontrou aqui? Crista com crista. Como as frequências são diferentes, ó, aqui tu tem vale, o vale já não está mais ou menos no lugar certo, aqui a crista já está deslocando, aqui tu já tem uma crista próxima de um vale. Então vou mandar mais um pouquinho, ó.
Por que que a onda aqui vai sumir, ó? Por que que nesse ponto aqui a onda ficou nula? Ó. Aqui tu tem uma amplitude grande, porque tu tem o encontro de uma crista praticamente com outra crista. Aqui o que que vai acontecer? Aqui onde ficou nula a onda, tu tem um encontro de uma crista com um vale. Então cria essa onda de amplitude variável. Quanto maior for a diferença de frequências, menos batimento tu faz. Aqui tu tem um batimento pequeno, aqui tu tem um batimento grande, por causa da diferença de frequências. Isso com um som é muito bacana de ver. Agora eu vou mostrar para ti com um som em acústica, quer ver? Bom, agora a gente vai ver esse vídeo aqui do Mago da Física, bem bacana, que ele está usando diapasões. Os diapasões eles produzem uma determinada frequência e aqui tu tá vendo, ó, ele tem um pezinho que ele pode alterar a distribuição do centro de massa desse diapasão produzindo frequências diferentes. E aí ele vai produzir dois fenômenos. Primeiro ele vai produzir a ressonância e depois o batimento. Só espero que dê para escutar bem aí no vídeo, porque eu vou ter que gravar aqui o som dele, mas acho que vai ficar bom. Então vamos lá. Então aqui desse jeito, posso alterar sua frequência. O processo de ressonância se dá pelo fato de haver uma transferência de energia sempre que a frequência de um sistema oscilante é igual à frequência de outro sistema que pode entrar em oscilação. Nesse caso aqui, quando eu retiro as duas presilhas, os dois diapasões têm a mesma frequência. Então, se eu colocar um deles a oscilar, o outro entra em ressonância. Novamente, vou colocar apenas um para oscilar. Outro processo que a gente pode mostrar também, já que esse processo é considerado ressonância, porque um vibrou, transferiu energia para o outro porque a frequência desse é igual a desse aqui. Tá? Então, outro processo que eu posso fazer é um processo de interferência quando eu gero duas ondas, por exemplo, de frequências diferentes. É um processo de interferência, mas nesse momento ocorre o que a gente chama em física de batimento. São duas ondas geradas com frequências próximas uma da outra, certo? E cada vez que eu altero isso aqui, eu posso reduzir o batimento. Por exemplo, agora, houve uma redução no batimento. Se eu ficar organizando isso de tal forma, eu posso reduzir o batimento até tirar quando os dois estiverem oscilando com a mesma frequência. Tem um processo de interferência, mas não... Beleza, então tu viu aí, quando o som ficou oscilando, fazendo aquele o que isso significa? Que entrou em batimento, tu criou uma onda de amplitude variável. Outro exemplo que eu coloquei aqui no livro para ti é a interferência que ocorre, que forma as cores do arco-íris na bolha de sabão. E esse processo é o mesmo processo que ocorre num CD, quando tu vira um CD para o sol e tu vê ali, né, tu vê a decomposição da luz branca, a luz branca se dividindo em vermelha, laranja, amarela, formando as cores do arco-íris. Isso aqui acontece também por causa da interferência. É a interferência que vai ocorrer entre os raios refletidos na película interna e na película externa da bolha. Então, para te ver como a interferência gera fenômenos, né? A interferência produz muitos e muitos e muitos fenômenos. Valeu? Vamos para a polarização agora. Bom, para acabar, o último fenômeno que a gente tem é a polarização, que também é um fenômeno bem interessante. A polarização ocorre quando ondas que vibram em várias direções e em vários sentidos passam através de um polarizador e passam a vibrar numa única direção e no único sentido. O mais importante da polarização, que mais cai nas provas, é entender isso aqui, ó. A polarização é uma propriedade exclusiva das ondas transversais. Por que que a onda longitudinal não pode ser polarizada? Porque a onda longitudinal, ela só vibra
numa direção. Como ela só vibra numa direção, se tu tentar polarizar ela some. Olha o que acontece aqui, ó. O que são as ondas transversais? Te lembra? Todas as ondas eletromagnéticas. Todas as ondas, as famosas OEM. Então, qualquer onda eletromagnética pode ser polarizada, como a luz. O que a gente tem aqui? A luz passando por um polarizador. Esse polarizador é um polarizador vertical. Tu tá vendo aqui que a luz está vibrando em várias direções, em vários sentidos. Quando ela passa por esse polarizador vertical, a única onda que sobra é a vertical. Se tu colocar depois dele um polarizador horizontal e só sobrou onda vertical, o que vai acontecer aqui? A luz some. Não vai ter mais nada aqui para a luz passar. Que é o que está acontecendo aqui nesse vídeo. Olha só aqui que bacaninha, ó, rapidinho. Isso aqui ele está filmando um monitor de TV, tá? O monitor, ele emite luz polarizada. Então o que acontece? Quando ele bota ali na frente um filtro polarizador, ó, virando o filtro, por exemplo, agora o que acontece? Quando ele bota assim, a luz passa, é porque está vertical com vertical. Quando ele vira e fica vertical com horizontal, a luz some. Que é o que a gente pode ver aqui nesse site também, de maneira bem simples aqui, ó, não precisa fazer grandes coisas aqui, tá vendo? Ó, nesse apletezinho, ó. A luz está vindo, passa apenas a parte da luz vertical, apenas a vibração vertical atravessa o polarizador, e lá não sobra nada, porque nós temos um polarizador horizontal. Então, com certeza, a coisa mais importante da polarização é entender que ela só funciona, ela só existe para as ondas transversais. Então, no caso, todas as ondas eletromagnéticas. Aqui a gente está vendo as lentes de um óculos escuro. A lente de um óculos escuro é um polarizador, tá? Aqui na polarização, como exemplo, tu pode escrever aqui como exemplo de polarização óculos escuros. O óculos escuro, óculos escuro. As lentes do óculos escuro, elas foram feitas para polarizar. Outra coisa importante da polarização é a luz refletida por espelho plano. Óculos escuro, luz refletida por espelho plano, que a gente vai estudar depois. Luz refletida por espelho plano. Por exemplo, a luz que vem do Sol, ela se espalha, ela não é uma luz polarizada. Todo mundo aqui já numa sala de aula brincou de usar o relógio como um espelho e aí reflete a luz do sol e fica aquela bolinha do relógio no quadro da sala de aula, numa parede da sala de aula. Depois que a luz é refletida pelo espelho plano, ela se propaga somente numa direção e num sentido. A gente chama isso de luz polarizada. Por isso que se o relógio era redondo, ficava a imagem de uma bolinha redonda lá no quadro. Se o relógio é quadrado, vai ficar uma imagem quadrada lá no quadro. Porque após ser refletida pelo espelho plano, a luz fica polarizada. Então isso aqui é bem bacana, tá? Outra aplicação bacana da polarização é cinema 3D. Pode escrever ali também, se eles perguntarem no Enem, o cinema 3D também é luz polarizada. Por isso que para enxergar as imagens em 3D tu precisa do óculos. O que é aquele óculos do cinema 3D? Nada mais é do que um óculos com luz polarizada, um óculos polarizador. E aí, pessoal, terminou essa aula 29. Agora tu, por favor, resolva todos esses exercícios da aula 29 aqui, ó. Bota em teste o que tu acabou de ver, né? Tem muita coisa para ver. E uma coisa legal aqui, já que a gente está usando aqui a internet, é esse site aqui, ó. Aqui, ó. Qualquer coisa, copia esse endereço aqui, ó. www.exatas.net/ondulatória. Aqui tem uma revisãozinha bem legal de tudo que a gente viu com animações, ó. Onda eletromagnética, longitudinal, transversal, mista, os elementos de uma onda, a equação do pêndulo, a equação do pêndulo mola. Quer dizer, isso aqui é uma revisão para te ficar dando uma olhada em casa, ó. Tá vendo aqui, ó? Refração e reflexão, tá vendo, ó? Aqui nós temos a reflexão na extremidade fixa, que inverte a fase. Aqui a gente tem a reflexão na extremidade móvel, que não inverte a fase. Aqui tem aquele esqueminha da corda grossa para a corda fina, para te ficar pensando, ó. O que está acontecendo aqui, ó? Da corda grossa para a corda fina, a onda refletida volta na fase invertida.
da corda grossa para a corda fina, ó, a onda refletida não volta na fase invertida. Então é bacana, tá? É um sitezinho bem simples assim, mas muito bacana as interferências que eu mostrei antes para ti. Aqui a experiência de Yang, é um site bem bacana assim para te dar uma revisada. 5 minutinhos que tu ficar olhando esse site aqui, tu já revisa tudo que a gente aprendeu. Então ondas é uma matéria boa para fazer essa aula, para dar essa aula virtual, porque tem muito material, tem muita coisa, uma coisa muito visual. É uma matéria bastante visual, diferente de cinemática, por exemplo, onde a gente vai calcular lá a velocidade, a aceleração, não tem muito o que enxergar. Valeu, pessoal, obrigado. Bom estudo para vocês, espero que vocês tenham gostado da aula. Deu bastante trabalho, mas acho que ficou bem legal. Um abraço, até a semana que vem.